Então tá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Débora Rocha. Estou presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da gestão OAB Subseção São Bernardo do Campo, desde o ano passado. Quero agradecer a todos que já estão aqui na sala, ao meu parceiro de painel, Cláudio, a minha vice-presidente, doutora Cris, que foi fundamental para isso tudo estar acontecendo, porque minha vida está uma loucura. Doutora Mônica, Érica, doutor Guilherme, Giovannini, Rafael. Tem um Galaxy aqui, A8, que eu não sei quem é. O doutor Luigi e a doutora Natália. Sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo aqui é um bate-papo. Talvez não tão divertido como a Mônica falou, mas a gente resolveu, como primeiro painel, falar de origens, de raízes, né, Cláudio, de lastros, né, dessa palavrinha tão complicada e ao mesmo tempo tão simples, presente em todos os ramos, seja ele de negócio, seja ele na nossa vida cotidiana, chamado de compliance, né? Olha, se a gente for falar em compliance, os primeiros sinais de compliance vieram com a descoberta do fogo. Mais ou menos em 1900, na Conferência de Haia, e depois, em 1975, no Comitê de Basileia, já se falavam em controle, já se falava em integridade, apesar de não serem utilizado o nome compliance, já se percebia que teria que haver ali um alinhamento, né, para as pessoas poderem estarem em condições igualitárias, né? Para uma concorrência, para uma venda, para um negócio, enfim. Hoje eu quis falar bastante sobre legislação, mas o mais engraçado é que compliance não tem uma legislação específica. Ele engloba várias legislações, né? Quando você fala em conformidade, quando você fala em integridade, especialmente num ente público ou numa empresa privada, você fala de todas as leis que regem aquele negócio, né? Se a gente for falar, por exemplo, na área de educação, a gente vai ter um compliance específico que trata da área de educação, que fala do ministério, que fala das condutas, que fala de como o orçamento deve ser distribuído e como as políticas devem ser desenhadas, né, para maior aproveitamento dos recursos e maior eficiência, né, no resultado. E aí a gente vai caminhando com o compliance, que foi, eu diria que foi um marco, né, na história do compliance, a criação da Prudential Securities. Em 1950, houve um escândalo muito grande na Bolsa de Valores, né, de Nova York, envolvendo as empresas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu saí aqui porque ele pediu para eu validar alguma coisa, acho que algum compliance aqui de algum do Zoom. Então, a partir de uma problemática que houve com as empresas de seguro, sobre fraude, sobre intervenções ilícitas, o mercado americano criou um termo chamado de FCPA, que era uma espécie de um controle de corrupção para essas relações, esses tipos de relações. Então, assim, o marco do compliance moderno está na parte financeira, né? Inclusive, hoje, quando a gente discute com bancos compliance, quando a gente discute com fintechs compliance, eles estão
bem mais estruturados do que as empresas de outras relações de consumo, porque eles já vêm com essa, digamos assim, esse vínculo, essa amarração, desde esses problemas que houveram na Bolsa Americana. A palavra compliance, né, como muitas no inglês, ela não tem exatamente uma tradução, né? Mas eu posso assegurar para vocês que compliance é conformidade, compliance é integridade, compliance são métodos e caminhos que as empresas devem fazer que tenham rastreabilidade, que tenham evidências, que tenham transparência e que atinja todo mundo das organizações. Começando, inclusive, pelo presidente, por aquele que é o chefe da gangue, digamos assim, né? Os presidentes, os CEOs, os chairmans, eles são os idealizadores dos compliances nas empresas, porque essas pessoas, elas são imprescindíveis para que a gente consiga avançar e consiga criar programas de controle, políticas de controle, né? Que tragam para a gente. Hoje nós estamos numa onda muito crescente nas empresas, né, de responsabilidade social e ambiental. Que tem a ver isso com compliance? Tem tudo a ver com compliance, né? Porque se você é uma empresa que coloca dejetos na natureza, que elimina gases, se você não tiver um código de ética e de integridade muito eficiente, você pode causar um dano ambiental, né? Na questão financeira das empresas, se você não tiver uma saúde financeira rastreável, transparente, você não consegue hoje estar na bolsa, estar numa empresa de capital aberto. Então, o compliance ele dá todas essas diretrizes para que você possa organizar, né, conforme, deixar conforme, de acordo com a legislação, por exemplo, das instituições financeiras ou do segmento que você opera, né? Existe uma raiz aí que é comum, né, para todo mundo, que é a questão da integridade e da ética. Eu costumo falar que a gente nasce com compliance, né? Porque o compliance, ele é apenas gerido pela pessoa, né? Pela gestão de pessoas, porque a essência do compliance, além dos códigos e dos processos que tem que ser feito, é uma pessoa que vai fazer aquela operação, é uma pessoa que vai fazer aquela implantação, né? Então, os valores, a ética, ela tem que estar presente em todos os momentos de uma implantação de compliance, né? Hoje, o compliance corporativo ele está muito em alta, né? As empresas que possuem programas de compliance, elas possuem um valor maior agregado, né? E mais transparência, mais controle. Eu até quero aqui fazer uma provocação para o Cláudio. O Cláudio ele é auditor de compliance e ele participa ativamente dessa validação, dessa questão do alinhamento do programa de compliance na prática com a realidade específica. Eu queria que você comentasse um pouco, Cláudio, da questão da auditoria de compliance nessas empresas. Como que funciona mais ou menos isso para o pessoal entender? A auditoria de compliance hoje, ela está bem abrangente. No Brasil, nós temos aí por volta de 50 clientes, 50 empresas já certificadas, com base em uma norma, né? Nós temos uma norma brasileira e nós temos uma norma ISO, voltada para anticorrupção e antissuborno.
Então, as empresas hoje, elas preferem ter um mecanismo de integridade, né, para poder demonstrar, né, como que o seu sistema de compliance ele realmente é eficiente, ele é eficaz dentro dos controles, né, internos definidos por cada organização. Isso é um mercado que está crescendo e a gente tem muito a mostrar, não só para os Estados Unidos, como para os demais países da União Europeia, principalmente, né? Que apesar de tantas coisas que aconteceram em nosso país, a gente também tem a possibilidade de manter uma empresa, né? Dentro de um caminho correto, né? A gente tem feito, inclusive isso, doutora, pode ser um motivo de uma das nossas próximas lives, né? Essa questão da certificação de compliance, né? A gente pode, inclusive, bater um papo, inclusive, só nessa questão, porque ainda é muito polêmico isso, porque nem todo mundo tem conhecimento de normas, né, de certificação. É fato que a grande maioria do nosso universo jurídico conhece muito bem a aplicação das leis, porém, elas não se combinam muito, né, quando se Não falam ficou a dúvida, né, em Cláudio? normas. Então, o que a gente precisa é fazer um grande alinhamento entre como está a lei e como é a atividade das normas, né, que elas se completam. Né? Temos que fazer essa parte combinar. Né? Eu fiz até uma lista aqui, porque se a gente for falar de todas as ramificações que o compliance provoca em uma empresa, teriam que ser muitas lives. Por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Como que a gente traduz isso numa empresa? Fazendo rastreamento dos ativos, das entradas, né, de dinheiro, das due diligence dos fornecedores que vão ser parceiros daquela empresa, né? Anticorrupção, você ter processos sólidos que garantam que você consiga chegar no seu objetivo final, por exemplo, se é uma empresa de importação e exportação. Então, você tem que ter lá o processo aduaneiro, você tem que ter lá a passagem pela Receita Federal, aquele famoso preciso, eles falam uma taxa de urgência, né? Aquilo não pode exigir, né? Nas empresas que têm um programa de compliance, que são sérias, né? As fraudes, né? Hoje, com o advento da internet, da tecnologia, as fraudes estão ficando cada vez mais difíceis. Mas vocês acreditem, o ser humano ele é muito criativo, né? Você, às vezes, vê hackers que são especializados em fraudes de empresas. As meninas do LGPD aí vão roubo de dados, né? Várias coisas que uma empresa que tem um programa de compliance com rastreabilidade conseguem evitar. Questões de privacidade, né, também ligada a dados, né, quando o funcionário loga o computador dele, né, quais os sites que ele navega, quais as ações e negociações que ele está envolvido. Ele tem um termo, ele conhece as políticas da empresa, ele assinou aquele termo de confidencialidade e de respeito às normas, né? Os monitoramentos, porque apesar de um programa de compliance ter um rastro em processo e procedimento, ele precisa ter gestão. Eu costumo falar nas empresas que eu faço consultoria que o compliance não é o que está no papel. Compliance é o que está na sua vida. Então, o que está na sua vida tem que estar no papel. Se sua vida muda, o papel muda. E assim a gente vai criando um programa com rastreabilidade, com eficiência, né? Porque não adianta estar tudo muito bonito no papel, aí chega o seu Cláudio, auditor lá, fala, mas ó, isso aqui está totalmente, não sei, não conforme, né, Cláudio? Os códigos de conduta, gente, num programa, na implantação de um programa de compliance, a primeira coisa que a gente faz é criar a visão, a missão e os valores da empresa. Isso, daí nasce tudo.
qual é a direção da organização, o que ela pretende, quais são os limites, os perímetros que ela vai atuar. E aí, sim, começa a entrar a legislação que é atinente àquele segmento que aquela empresa atua. Logo, na rasteira dessa missão, visão e valores, a gente tem códigos de conduta. Às vezes você tem que explicar para o funcionário que ele não pode levar a caneta para casa, a caneta é da empresa, ok? O carregador, ele é da empresa, ele tem que ficar na empresa. Parece óbvio, eu já tive várias situações, gente. Eu entrei numa empresa que eu amava, que eu trabalhei 13 anos, eu saí dessa empresa por causa do compliance. O compliance era uma coisa tão fechada, era uma coisa que... E eu trabalhava com a área de governo. Então, era quase impossível. Eu tinha que avisar com 15 dias se eu fosse tomar o café com alguém de órgão público. Como que a gente consegue fazer isso, né? Principalmente na cultura brasileira. Depois eu fui para uma outra empresa, que eu saí também dessa outra empresa por causa do compliance, que era muito frouxo. Era um compliance que permitia muitas intervenções no processo da alta direção e o processo ficava muito frágil. E aí eu falei, eu vou estudar compliance, implantar compliance, porque eu já sei os dois lados, eu vivi os dois lados, né? Uma empresa alemã e uma empresa francesa. Uma hiper organizada, outra hiper bagunçada. Mas vamos em frente. A parte de integridade supõe ali os investidores, né? As devolutivas que a gente tem que apresentar para eles, balanço, plano de metas, objetivos, os planos de participação nos lucros, os bônus de executivo, isso tem que estar tudo muito bem detalhado, tudo muito bem destacado, né? Porque uma empresa de capital aberto, por exemplo, quando a gente vai investir, não basta só aquele logo bonito na internet, aquele site que sai um foguete da NASA, né? Nós temos que ter lastro, né? Tá aí as empresas XXX aí do Ike Batista, né? Que não nos deixam mentir. As pessoas foram iludidas por uma apresentação visual e uma promessa de dividendos, mas será que todos foram lá rastrear os balanços dessa empresa, as raízes dessa empresa, como é que as coisas estavam divididas, quem era quem dentro do processo? Dinheiro não brota do chão, né? Então, foi um escândalo, né? Essa história das empresas do Ike Batista, mas assim, os investidores também facilitaram muito, né? As empresas não são corruptas, né? As pessoas são, né? Exatamente. E é por isso que a gente precisa ter relatórios, precisa fazer análise. A Cris é da área de investimentos, né, Cris? Se você não tiver o lastro, se você não tiver mínimas informações que te deem segurança, não coloquem o dinheiro de vocês lá, porque a chance de dar errado é muito grande, né? Um bom investimento é aquele que você sabe a empresa que você está investindo, o capital que você tem no futuro, a segurança, risco, ele faz parte de todo o negócio, né? De toda a relação. Mas uma empresa que tem um programa de compliance robusto, que tenha um programa de compliance que você consegue fazer, verificar e validar essas informações, certamente vai te dar muito mais segurança e retorno, né? Um programa de compliance, ele envolve avaliação de riscos internos, todos os departamentos têm que ser rastreados, todas as pessoas têm que ter um job description, né? Do que fazem, como fazem, até quando fazem, para quem elas se reportam hierarquicamente, né? Senão chega o cara lá do departamento da contabilidade, na TI, e fala, muda esse programa aí que eu quero aumentar a margem. E aí você perde o controle e fica vulnerável, né?
com um programa de compliance, você fala assim, não, peraí, você é do financeiro, não é da TI. TI, eu tenho que falar com o meu chefe para poder avançar nessa demanda que você está me pedindo, né? A Volkswagen recentemente, inclusive aqui no Brasil, ela está tendo que pagar uma boa indenização para todos os proprietários das picapes Amarok. Isso foi já uma sentença já liberada há uns 10 dias atrás, por causa de um não compliance de um software de emissão de poluentes. Né? Então, quer dizer, isso já tinha jurisprudência fora do país, aí chegou aqui. É algo em torno de 16 mil reais para cada dono de Amarok, né? Que está sendo agora validado no Brasil. Tudo por alguém que liberou a engenharia de software, fazer uma pequena modificação para mostrar como é que funciona, como é que polui, quanto não polui. Então, é tudo a ver com o que você está dizendo, né? Então, quando a gente fala compliance, a gente pensa em uma coisa muito longe da gente, não é? Está na sua atividade, está no seu papel dentro da empresa, na tua responsabilidade, né? Hoje a gente fala muito do empoderamento das pessoas, né? E o empoderamento, ele traz muita responsabilidade e muita cumplicidade com os processos, né? Se você tem ali um processo, um procedimento de trabalho, com certeza ele foi pensado, ele foi analisado e adequado para que a sua atividade possa seguir com segurança, né? Então, quando a gente faz implantação de programas de compliance, a gente vê muito essa dificuldade, até não é uma questão ética, que nem você falou, né? São as pessoas, né? Mas é uma questão, às vezes, de boa vontade, né? Eu falei que, às vezes eu falo, a pior coisa que tem é o burro motivado, né? Porque o cara quer fazer tudo, resolver tudo, mas a gente tem limites, a gente tem perímetros que a gente tem que seguir. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que vai desencadear, né, uma liberação de um software que vai trazer um prejuízo para a companhia, para aqueles acionistas que estão ali investindo, né, capital, esperando um retorno gigante. É muita responsabilidade. Aqui também, com relação à questão de leis, como eu falei no começo, não existe uma lei de compliance no Brasil, né? Existem vários organismos, vários códigos, vários programas de integridades. Os governos estão se mexendo em relação a isso, né? Vários estados como São Paulo, Paraná, Tocantins, estão criando códigos assim para que minimamente eles consigam ter um lastro das empresas que participam das licitações e que vão ser parceiras deles. A gente precisa evoluir muito nessa parte legislativa ainda, né? Porque Pernambuco assinou recentemente, né, a lei para o Estado que determina que qualquer empresa pública tenha que ter seu mecanismo de integridade certificado. Inclusive, hoje foi um primeiro webinar a respeito dessa questão, né, de uma das grandes empresas de compliance que a gente acompanha no mercado, né? Foi o primeiro fazendo essa divulgação, fazendo esse alinhamento, né? Então, é mais um estado que a gente conquista para estar dentro da conformidade. O único senão aí nesse cenário que eu vejo é que a gente devia ter alguma coisa integrada, né? Porque você vai... É como a gente conversou, né? Compliance, desde a hora que a gente acorda, fala bom dia para o porteiro, não estaciona na vaga do idoso. Mas quando você tem essas leis esparsas, né? Então, o Estado exige que você tenha um código de integridade, o outro não, exige que você tenha um canal de denúncia, o outro não, exige que você tenha uma política de LGPD integrada. Então, eu acho que deveria juntar um pouco mais e a gente ter um parâmetro, né, menos enviesado, né? Porque, de alguma forma, o compliance também está relacionado à cultura das pessoas, né? E quando você vai para Paraná, é uma cultura. Quando você vai para São Paulo, nossa, mas eu não sabia, para Minas, eu não sabia que eu trazer um queijo para você era compliance. Sim, né? Pode ser, dependendo
né, do Código de Benefícios e de recebimento de brindes, pode ser, né? Dependendo do queijo, se for aquele queijo parmesão maravilhoso, custa 200, 300 reais, talvez possa ser um problema aí, né? Então, esses programas, eu sou partidária deles, mas eu acho que eles deveriam estar mais interligados para facilitar a vida da empresa, da indústria, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Ministério da Transparência, ele tem Transparência e Controladoria Geral da União. Ele tem um programa de compliance que é quase inatingível, né? Para você passar por todas as fases ali que eles exigem. Tanto é que eu acho que tem 80 empresas no Brasil inteiro que foram certificadas nesse programa, né? Então, acho que não deve ser uma coisa não tão rígida e também não tão flexível, né? Mas alinhada às realidades, né, do nosso mercado e que traga isso que a gente está procurando, que é uma segurança de que você está fazendo a coisa certa, com a pessoa certa, no lugar certo e da forma certa, né? Compliance está muito alinhado a isso, né? E cada área, como a gente falou, você tem um compliance específico. Então, você tem partidos políticos com uma diretriz de compliance específica. É que eu vou te mandar. A indústria com outra diretriz, né? E o que recentemente combinou muito com compliance é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, gente? Porque ninguém consegue, isso é uma afirmação, ter um plano, né, ter um compromisso com Lei Geral de Proteção de Dados se não tiver organismos de integridade, se não tiver código de conduta, se não tiver processos e procedimentos. Se você não conseguir rastrear isso e validar isso, você não consegue estar em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o compliance, nesse aspecto, ele ajuda muito a formar esses mecanismos de proteção, a formar esses mecanismos de controle e fazer com que a gente consiga ter aí essa evolução, né, no tratamento de dados, das informações confidenciais das pessoas. Só se pode chegar a um bom monitoramento, né, de LGPD com um programa de compliance. Certo? Cláudio, queria ver o que você trouxe aí para nós. Tem um tema muito interessante, né? Já li o material que o Cláudio vai falar. Também uma chavezinha, né, dentro de um programa de compliance. E vou passar a palavra para você agora, para a gente continuar esse bate-papo. Tá bom, obrigado, Débora. Eu estou falando um pouquinho baixo, mas vou tentar levar. Se acaso vocês não me escutarem, por favor, me avise, né? A ideia hoje é estar falando um pouquinho de due diligence, né? A due diligence, ele é uma das ferramentas utilizadas dentro do processo de compliance, dentro do mecanismo, né? E como a própria tradução, né, é fazer uma análise prévia dentro de uma organização. Esse tipo de cultura de due diligence, ela não é enraizada no nosso país, né? Tudo isso é novo ainda para nós, né? E às vezes é um processo bem burocrático, né? Inclusive, na semana passada, nós discutimos com outras pessoas, né, que também estão engajadas com outras comissões da OAB, inclusive fora do estado de São Paulo, sobre essa questão, né, da due diligence, né? A due diligence, ela nasceu há muitos anos atrás, né, voltado para processos de fusões e aquisições de grandes empresas, né? E esse processo é um processo muito importante e ele deveria ser utilizado com muito maior frequência dentro de um programa de integridade.
Acontece que ele é um processo custoso, né? A due diligence, essa análise por um especialista, ela se torna muito caro, né? Ela é muito É complexa, longa, né, né? Paulo? Bem complexa, exatamente, né? Então, tendo sua origem lá no FCPA, né? Ela envolve a análise de um terceiro, né? Sempre. E a gente percebe, né? Analisando a história, né? Que os grandes problemas, principalmente nos Estados Unidos, eram quando se tinha um terceiro envolvido. Aqui também é assim, né? Então, alguns anos atrás aí, alguém teve uma grande ideia de trazer essa ferramenta de due diligence, né, para dentro do sistema do compliance, porém de uma forma simplificada, né? Então, uma due diligence simplificada é uma bobeira, é um desperdício de oportunidades, é um desperdício de um grande momento de conhecer o seu terceiro, né? É claro que o tema hoje fala de clientes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes de falar de clientes, a gente tem que entender o terceiro. Tudo aquilo que é alocado dentro da nossa caixa, dentro do nosso controle, fica muito fácil, ou fica mais fácil de a gente controlar, da gente ter certeza que as pessoas estão dentro do caminho da conformidade. Aquilo, aquilo que envolve uma outra empresa, outros controles, né? Uma abrangência além do nosso espaço geográfico, a gente tem dificuldade, né? Então, no passado, o due diligence ele era utilizado para verificar questões trabalhistas, tributárias, fiscais, ambientais, né? Tudo isso para verificar se agregava-se valor à nova empresa que pretendia a parceria, né? Tudo isso gerava-se um relatório, né? Como eu falei, um relatório muito custoso e bem moroso, né? Se com o início das atividades do Brasil e esse due diligence Vou tomar uma água ali. adaptado, né? Adaptável, né? Ele levariam coisas assim bem absurdas para as nossas empresas que foram detectadas na Lava Jato. Por exemplo, todas elas teriam boa índole, né? Elas passariam assim bem sem problemas, né? Então, a due diligence ele é uma ferramenta muito importante e que a gente deve utilizar. Agora, ele é um processo de proteção. Ele não serve para a gente avaliar a integridade de um terceiro, né? Ele é apenas para que a gente consiga enxergar algum tipo de controle que esse terceiro possa ter, ou venha a ter, ou realmente tem dentro da sua organização e que vá diminuir, né, os riscos quando a empresa, né, pretendente aí faz algum tipo de negócio comercial, né? Sempre que a gente tem um terceiro, uma gestão de fornecedores, por exemplo, é comum, principalmente para as empresas no Brasil que já mantêm sistemas de gestão da qualidade ou sistemas de gestão ambiental certificados, fazerem algum tipo de diligenciamento, algum tipo de análise, né? E sempre fica lá uma bandeirinha levantada. Será que esta organização vai fazer tudo isso? Vai se preocupar com todos esses requisitos? Ele vai conseguir atender todas essas legislações, seja qual for ela, né? Então é necessário ter um monitoramento, né? Então, sim. Você sabe que é uma coisa tão complexa um processo de due diligence, que hoje tem empresas, né? A LexNexis, por exemplo, é uma empresa especializada em fazer a due diligence, porque uma pessoa, digamos assim, um ser humano comum igual a gente, não consegue fazer todas as análises, porque você pega, por exemplo, um contrato social de uma empresa, aí você consulta aquela razão social, aquele CNPJ, aí quando você vai ver, o sócio tem 50 outras empresas. Se qualquer uma daquelas 50 outras empresas estiver contaminada,
sem dúvida. pode colocar em risco a relação, pode ser um red flag para uma operação presente, né? Então, é uma questão muito abrangente essa história do due diligence. E tem um viés que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente quando se terceiriza essa atividade. Eu sempre falei, já tive a oportunidade de dizer para nós, nas nossas reuniões, um processo de due diligence ele deve acontecer às 6 da manhã. A gente tem que pegar o japonês da federal e esperar o porteiro e abrir empresa para onde a gente for fazer due diligence. Né? Então, não é explicar, olha, me responde esse questionário, não é gerar relatório. Né? Gerar relatório, ele não mitiga a ação, né? Não mitiga a responsabilidade. Né? Então, muito pelo contrário, o due diligence, ele é o primeiro passo. Né? Ele é só uma etapazinha. Né? Agora, não adianta fazer apenas uma vez. Né? E isso a gente vê bastante. A due diligence inicial. E depois, tem um monitoramento? Não tem um monitoramento, não é hábito para as empresas brasileiras. Ixi, Recentemente... vou colocar o Sérgio Cabral de sócio da empresa, você não sabia? Então, tem uma série de coisas, né, que a gente deveria observar. Né? Eu não tenho nenhuma restrição quanto a ter uma due diligence terceirizada. Porém, o método e o que eles querem, cada organização quer de informação, ela deve ser única e exclusiva. Não há receita de bolo, né? Mesmo porque senão a gente estaria voltando lá nos nossos primórdios e falando da due diligence inicial de 20 a 30 anos atrás, elaboradas pela FCPA. E não é isso que a gente está falando. Então, para se ter um mecanismo realmente de integridade bem coeso, ele deve ser monitorado. Então, temos que ter o nosso método, saber o que nós queremos com cada situação da due diligence. Né? E aí entra essa questão do cliente. Né? Por que due diligence no cliente? Vocês sabiam que nós temos aqui no nosso estado um grande supermercado, um grande hipermercado, uma grande marca, né? Que ela tem problemas com os fornecedores? Ela paga com 180 dias, quando ela paga, e ela exige em contrato gôndolas, arrumação de gôndolas, abastecimento de gôndolas, etiquetagem de preços, tudo por conta do fornecedor, e ela não paga. E quando você vai procurar aquele produto daquele fornecedor que não aguentou os 180 dias, ela simplesmente fala, esse produto não era de qualidade. Então, eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque eu mesmo já tive uma distribuidora de cosméticos há muitos anos atrás. E nós passamos por esses casos. Então, quer dizer, o fato de trazer a ideia do due diligence num cliente, ele não é comum no Brasil. Né? Todo mundo quer cliente hoje. Né? E ninguém avalia qual é o efeito negativo que vai ter se você trabalhar com determinado cliente. Né? Recentemente, nós tivemos um cliente que antes dele, ele se candidatou a cliente nosso no escritório, ele falou, olha, só que essa empresa é de determinado partido. Tá bom, nós não tratamos de política em determinado momento, né? Nós certificamos sistemas de gestão, nós não certificamos partidos políticos. Não, você não está entendendo. É que ele está envolvido nas empresas da Lava Jato. Ah, tá bom. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que todo mundo que trabalha com ele, depois ele perde negócio, porque ele fica contaminado por causa da Lava Jato, por causa das coisas que já aconteceram. Então, quer dizer, dentro do processo de compliance, toda empresa tem a sua possibilidade de se limpar. São os acordos de leniência, na verdade. Como eu falei, as empresas não são corruptas, são as pessoas. Então, todo mundo tem a sua necessidade, depois de, eventualmente, limpar toda a sua barra. Então, o que a gente deve perceber é se realmente há riscos e conflitos de interesse, né, avaliados dentro dessa situação do diligence de cliente. Será que se eu trabalhar com esse cliente eu não vou ter a minha imagem manchada porque ele é de determinada facção A ou B, ou os meus demais clientes podem ter uma dificuldade na minha próxima contratação, na minha fixação? Né? Então, quer dizer, a ideia
apesar de ser uma situação que não é avaliada hoje em dia dentro do país, né, é fazer com que a gente tenha essa reflexão junto aos nossos clientes. Estou associando meus serviços a uma determinada marca, a uma determinada facção ou a um determinado cliente que ela pode ter situações muito complicadas mais para frente, né? Então, a aplicação do tema do diligence, ele é bem grande, ele é a chave dos negócios, né? Não só para fusão, não só para aquisição, não só para avaliação de um parceiro comercial, de um terceiro, mas, inclusive, na quantificação do patrimônio, o patrimônio social, o patrimônio administrativo, de repente até o patrimônio contábil, né? Então, todas essas situações devem ser avaliadas. E eu faço aqui, na verdade, não uma advertência, mas sim uma grande sugestão, para que todos nós, donos de empresas, façamos essa análise. Se eu trabalhar com determinado, posso ter alguma situação? Ô, Cláudio, a gente não precisa ir muito longe. Você está falando e eu estou tentando lembrar de empresas que tiveram problema com imagem, né? E Sim. a Vale, né? A Vale do Rio Doce era uma empresa acima, né, de uma empresa rentável, capital aberto, mas os dois, o primeiro desastre já foi um desastre, o segundo desastre, Mariana foi um desastre, Brumadinho enterrou a Vale, na minha opinião. Uma empresa sem responsabilidade social, uma empresa sem cuidado ambiental, uma empresa cujo o compliance não foi seguido a partir do momento que os engenheiros foram lá e alguém falou para eles, não, faz o laudo que eu quero, não o laudo que você identificou aqui, né? Então, num primeiro momento parece uma coisa banal, né? Mas olha só o resultado que trouxe, né, gente? Quantas vidas? Eu não quero a minha imagem associada à Vale. E se a gente for falar fora do Brasil, de Vale, muito pior, né? Nós temos consultores, nós temos auditores, amigos nossos dentro do nosso universo que já presenciaram, que já trabalharam, que já avaliaram, inclusive, o sistema de gestão da Vale. Esse tipo de avaliação que você está dizendo são avaliações estruturais de todas as barragens. Esse tipo de inspeção, a nossa empresa aqui no Brasil e na Argentina nós não fazemos, né? E sim avaliamos sistemas de gestão. Só que essas pessoas, elas ficam marcadas. Ah, você já teve na Vale? Então você é um dos caras que assinaram o tal do termo. Né? Então, quer dizer, Concordaram, foram concordaram. anuentes, né? Não é isso que a gente está avaliando nesse momento, né? Mas eles ficam realmente com uma certa bandeira, o tal do red flag, né? Aceso lá. Será que eles possam estar envolvidos com algum tipo de situação como essa? E Então isso a gente está falando valor social, valor financeiro, monetário, né? é, Porque eu não sei os que são da Bolsa aí, mas investir na Vale, eu não sei. Eu já investi no passado, mas confesso que agora eu não estou nem um pouco confortável. E de salvo certa forma, o que a gente tem que fazer é uma grande análise, né? Será que vale a pena fazer esse tipo de situação? Porque o cliente, por exemplo, quando ele vem fazer uma due diligence no seu fornecedor, ele quer ter certeza, primeiro, que o fornecedor vai entregar aquilo que ele está pedindo, que ele tem condições de entregar dentro da conformidade, dentro do preço, dentro da qualidade, né? Porém, o fornecedor eu posso associar a minha imagem à dele, né, Cláudio? claro, exatamente. Em compensação, o contrário, ele não é realizado. Porque a dificuldade hoje em fechar bons contratos e fazer bons projetos é tão grande, né, que as pessoas não fazem essa avaliação. Isso é o grau do risco, né? E a gente tem que avaliar esse risco. Nós falamos recentemente no Cisne Negro, nos riscos improváveis, né? Então, os riscos improváveis são exatamente esses. Será que vale a pena eu correr a minha empresa correr esse tipo de situação perante alguém que vai se utilizar do meu produto ou de parte do meu produto?
né? Então, vale a pena a gente ter esse pensamento, esse alinhamento e esta análise. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que sair perguntando para o nosso cliente: você vai ter condições de me pagar quando for necessário? Não, não é isso. Mas vamos conhecer o risco, né? Você paga como? Né? Me dê outras referências. Por que você está me desenvolvendo nesse momento? E no Brasil a gente tem pouca educação financeira e muito menos educação quanto a planejamento, né? E eu acho que esse é um dos temas do meu mestrado, a questão do planejamento, né? A gente precisa desenvolver mais essa questão de planejar, né? Então, dentro do processo de due diligence, cabe o planejamento ao nosso cliente. Será que vale a pena? Ele vai cumprir? Ele está me pedindo um trabalho. Eu vou entregar o trabalho. Será que ele vai usar o trabalho, o produto desse trabalho, como realmente se deve? Ou ele vai utilizar do meu nome, da minha expertise, apenas para dizer: olha, conforme fulano você não fez, né? Cláudio, Então, sim. eu estou fazendo consultoria numa empresa, Uhum. e é uma empresa de porte médio, do setor de autopeças, e foi muito engraçado. A gente paga, a empresa está com os fornecedores todos em dia, o score dela é alto, mas um dia a gente fez uma compra num distribuidor, ele falou assim: não, vocês não podem comprar aqui, vocês excederam o crédito. Eu, como assim? Não, não. De acordo com o porte, com a média que a empresa compra, uma série de análises aqui, vocês não podem comprar, tem que esperar tantos dias para comprar. E eu falei: gente, eu achei que a gente ainda estava em processo de evolução, mas assim, nós já estamos um pouco mais avançados. Eu estou falando de uma empresa de porte médio, né? Não estou falando de uma multinacional que vai comprar sei lá, um lote de freio, 50 milhões. Eu estou falando de um crédito de 8 mil. Não, o seu crédito já se esgotou. Desse mês você já comprou o que você podia comprar. Agora só. Eu Porque achei muito tudo é interessante. mecanizado, né? É mecanizado, né? A gente vê muito isso dentro lá da LGPD, né? Você faz os checklists, faz os roadmaps lá e os datamaps, né? E verifica e limita, né? Essa empresa, ela tem potencial? Tem. Desculpem, mas você só pode ter 8 mil de compras. Puxa, 8 mil eu não consigo abastecer a minha gôndola de produção para fazer um faturamento maior, né? Então é falta Mas, realmente de sabe o cultura, que eu né? gostei, Cláudia? Apesar de ter prejudicado a nossa operação, e na verdade depois a gente resolveu esse problema. Fomos lá, conversamos com a diretora financeira, né? Explicamos para ela. Mas eu gostei de ter esse controle. Olha, o cliente, eu sou cliente do cara e ele está falando para mim: não, 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 você não pode comprar, peraí, você está comprando demais, o que está acontecendo? Não é legal isso? Assim, significa que, olha, estamos avançando nisso, né? É. Então, para a gente, para ficar um pouco mais claro essa questão do due diligence no cliente, minha sugestão, né, é que todos nós, empresários, a gente verifique o posicionamento do nosso cliente no mercado, né? Que a gente acompanhe a projeção para o futuro desse nosso cliente no mercado, né? Verifique quais são os principais concorrentes e quais são as suas bases operacionais, né? Porque isso pode fazer diferença para saber se a gente pode ou não vender para esse cliente. Uma situação que não é consultada, a nossa mas situação fiscal e contábil, há algum tipo de vazamento de informação, né? Porque a gente não pode esquecer que o due diligence ele é uma fotografia do momento com base no que ele já passou, com base do que vai acontecer. Ele não tem essa classificação, esse poder, essa abrangência. Por isso que o due diligence ele tem que ter um monitoramento contínuo para verificar se não houve ilícitos logo depois da nossa avaliação de due diligence, né? Então, finalizando, verificar os riscos que são relacionados ao negócio do cliente, para ver se esse cliente não nos afeta de alguma forma. Nós temos vários clientes que nunca fizeram esse tipo de análise e hoje estão fechados por causa da pandemia, e outros que tinham como alternativa outros planos, nossa, cresceram e até fizeram novas contratações. Eu recentemente, há coisa de um mês, fui visitar um cliente
que ele dobrou o número de funcionários dele na pandemia, né? E olha, eles fazem gelo. Gelo, gente. Gelo. Para você ver como que é. Não é carro, é gelo. O cara faz gelo, ele dobrou a produção dele, contratou o dobro de funcionário que ele tinha na fábrica. Então, tudo isso faz parte do planejamento estratégico. Então, não é comum, mas cabe uma análise de toda a diretoria da empresa para uma due diligence no cliente. Claro, se você ligar para o seu cliente, você que está participando dessa live agora, e dizer, olha, aquele consultor que eu vi na live de ontem falou para mim fazer uma due diligence, vão achar que eu sou louco, né? Mas vá fazer uma visita no seu cliente. Proponha lá uma reunião e você verifique todas essas etapas. Verifique a estratégia comercial dele. Verifique como foi o planejamento financeiro, como é que ele trata isso. A gente tem uma grande empresa de roda, que era rodas automotivas, que estava em São Paulo e hoje está em Minas. Ela entrou com uma recuperação judicial, foi a melhor coisa da vida dela, porque ela teve que trabalhar essa atividade de comportamento, de divulgação, de controles, para todos os fornecedores dela. Então ela abriu, ela aprendeu e ela abriu de uma forma bem transparente, que é muito mais fácil da gente entender se tem fraudes ou não. Então é muito mais gostoso você fornecer para empresas nesse sentido. Então se nós tivermos essa ideia do due diligence aplicado, né, tanto para o nosso parceiro comercial como para o nosso cliente, a gente está no caminho do sucesso, né? Essa é uma situação bem bacana aí, né? Só para completar, eu queria dizer que o ano passado nós tivemos aí um alinhamento no guia do Departamento de Justiça lá americano, né? Então, ele colocou que sobre os programas de integridade, do diligence no programa de integridade, e praticamente ele recomendou, coisa que nós não fazemos, né? O monitoramento contínuo do due diligence, né? As nossas leis ainda elas são antigas, algumas novas, mas elas não têm um alinhamento correto ainda, sabe? Elas falam de supervisões onde aplicáveis, né? A lei do Rio de Janeiro, por exemplo, ela fala onde é aplicável uma supervisão de due diligence. Gente, aonde não é, com essas possibilidades enormes de fraudes e de faltas de controles e de formação de cartel e de grandes desvios. Eu não consigo entender aonde não é aplicável. É como você disse, doutor, agora há pouco sobre a questão de ser ou não compliance, né? Essa é a questão, né? Em todos os momentos ela é aplicada. O que a gente precisa, na verdade, saber e ter isso em mente com clareza, né? É se realmente vale a pena, se é realmente isso que a gente está querendo, para que o processo não se trave, né? De uma forma que inviabilize todo o processo, né? E não tenha credibilidade, né? Uhum. É o famoso, né? Como é que é aquela história? Todo mundo é inocente até que se prove contrário. Até que se No prove o Pires, não. contrário. Todo mundo é culpado até que se prove contrário. É verdade. É verdade. É isso. Podemos abrir para perguntas? Sim, Você ainda tem fôlego, Cláudio? um pouquinho. Pessoal, nós estamos à disposição para falar com vocês sobre compliance, sobre due diligence. Se alguém tem alguma uma pergunta que queira fazer para mim, para o Cláudio. Olá, boa noite, Débora. Boa Meu nome é noite. Daniela. Oi, Daniela. Tudo bem? Tudo e você? Você é o Galaxy A8, nós descobrimos você. É, pois é, sou eu. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, em questões de franquias, os franqueados, eles têm que adotar, por exemplo, a franqueadora, quando são grandes empresas, grandes marcas, a franqueadora provavelmente vai ter o seu programa de compliance. Os franqueados necessariamente têm que seguir. Seria isso, né? Sim, provavelmente no teu contrato com a franquia
vai estar lá alguma coisa, alguma cláusula relacionada a isso, né? Não seria correto você ter um programa de compliance e o teu franqueador não ter, né? É o cachorro abanando o rabo, seria. Então, assim, o franqueador deve ter, inclusive, né? Porque para controlar várias unidades de negócio, padrões e questões específicas, sem um programa de compliance, eu acho bem difícil. Eu acho que sim, normalmente o franqueador tem que ter e as franquias devem seguir, tá? Tem alguma coisa para acrescentar, Cláudio? Não, acho que é isso mesmo. Obrigada. Nada, Daniela. Quem mais? Ninguém quer fazer compliance, né, gente? Oi, gente, eu quero puxar um pouco a conversa aí para aqueles assuntos até que a gente estava falando no privado antes da live. Tropicalização. Ai, meu Deus do céu. Como que é o desafio? Porque vocês sabem que eu, pelo menos ainda, não trabalho diretamente com compliance, né? É um mundo que eu só tangenciei até hoje, mas nunca mergulhei de cabeça. Mas é um terreno já que carpinou bastante lote, né? Já tem muito chão aí percorrido, né? E a exposição de vocês, assim, de uma forma muito brilhante, demonstrou isso. Parabéns, primeiro. Obrigado. Obrigada, bom. E aí eu queria ver, assim, a gente não precisa entrar no detalhe, né, nessa discussão de tropicalização que eu contei para vocês mais cedo, mas o quanto que isso é desafiador quando vem de fora e geralmente é de cima, né, o de fora. E o Brasil não tem, às vezes não tem essa mesma realidade. A gente sabe que documentalmente dá para ditar políticas globais quando a organização permite, tudo bem, né? Mas o desafio no nível de tomada de decisão mesmo, executivo, como que o profissional do compliance consegue contribuir para esse processo? Acho que normalmente o vice-presidente, ele tem que normalmente ele faz parte do comitê de compliance, ele tem uma visão um pouco maior. Então ele consegue fazer a tropicalização, né, de uma forma bem tranquila. Com relação a ela vir de cima, é fantástico. Porque o compliance que não vem de cima, ele não funciona. Né? Então o tom the top, ele tem que vir e pronto. Né? Acho que é a melhor situação, a melhor definição que eu acho que eu tenho de funcionamento é esta. Tem que vir de cima. Depende muito do negócio, da área do negócio. Né? Nós temos vários clientes no Brasil. Um deles é a própria Microsoft, não que ele seja cliente nosso, mas é alguém que vem de fora e que dita a regra de como é que os seus representantes no Brasil devem implantar um mecanismo de integridade chegando à certificação. Né? Então, ele é bem acessível, é bem discutido, porém, o vice-presidente Latam discute essas coisas. Né? Então, tem que ter um engajamento maior, tem que ter alguém que conheça realmente a área de atividade, não só de Brasil, como a veia com que o intercâmbio que ela faz, né? As partes relacionadas. Né? Então, isso realmente é bem importante. Não é fácil. Nós temos um cliente, a gente até falou um pouquinho hoje de tarde, ele está em 11 países, né? Tem mais de 30 mil funcionários, 11 países, só no Brasil. Bom, ele trabalha com todas que estão na Lava Jato, para você ter uma ideia, né? A principal dele, ele tinha, acho que uns 12 mil funcionários só dentro do Odebrecht, para você ter uma ideia. Né? Então, e essa empresa é uma das 4 empresas que estão trabalhando hoje para o governo, está fazendo toda a parte de plataforma digital do governo. Né? Então, quer dizer, o fato dele ter essa situação não significa que ele está envolvido. E ele tem que atender todo o compliance de fora, da Europa, do Japão, enfim, de todos os continentes. Então, não é uma coisa fácil, é apenas um consultor que faz essa ligação, e aí o alinhamento com a executiva, né? Com a alta executiva, ela é fantástica. Ele tem que sentar e é muito engraçado, porque
o Marcos, né, que é o executivo, o CEO, não só do Brasil, como para outros assuntos fora daqui, ele leva isso de uma forma bem, bem regional. Aqui é dessa maneira, aqui é dessa maneira. Então, a tropicalização, ela existe, né? E ela é grãozinho de areia. Grãozinho de areia. Tem que existir mesmo. Porque senão não atende, né? Se a gente pegar as recomendações da OCDE, a gente não consegue atender. Se a gente pegar as recomendações da FCPA, a gente não consegue atender. Qual é a nossa? Qual é a brasileira? Aí volto a dizer, como eu disse no começo, nós temos uma ISO, que ela pode se adequar para diversos caminhos, e ela é uma norma, ou a gente tem a nossa brasileira, uma DSC, por exemplo, que pode dar um norte, né? Aí os outros mecanismos não são reconhecidos, alguns são até aceitos, mas eles não têm a mesma proporção, não são testados com tanto rigor como os outros já conhecidos do mercado. Né? Quer completar, Bela? Eu gostaria de complementar um pouco. Eu trabalhei, como eu já falei, numa empresa alemã, que eu não quero nem citar o nome, e o compliance, Mônica, ontem até quando você me falou, me trouxe essa memória. Ele veio enlatado da Alemanha. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós fomos fazer o primeiro treinamento de compliance com um cara que não falava nem inglês e nem português, só falava alemão. E um dos exemplos que ele deu lá na prova é se a gente podia dar um vaso de 2.000 euros para o ministro. Gente, se eu der um vaso de 2.000 euros para o ministro, você vai quebrar o vaso na minha cabeça, né? Ele falou, pô, 2.000 euros é para mim, não me compra um vaso. Olha como a cultura, porque na Alemanha você idealiza artes, né? Então, receber um vaso de 2.000 euros deve ser a 7ª maravilha do mundo. Agora, no Brasil, você chega com aquele trambolho lá, o ministro vai falar, você é louco! Né? Ele vai saber quanto vale o vaso, né? Ele vai falar um treco aqui. Gente. Eu vou terminar de responder a sua pergunta e começar a responder uma pergunta da Vanessa Rebadian, que está perguntando aqui de compliance em direito de trabalho. Em uma dos cursos, enfim, palestras que eu fiz, eu encontrei o Renato Gotto da Siemens, outra empresa alemã. E a Siemens se envolveu num problema de corrupção no Brasil também, que jamais eles imaginavam, né, ligada lá aos componentes dos trens, né? Eles jamais imaginavam que aquela conexão poderia ser um problema de compliance. Então, saiu preso. Tá vendo? A lei deles é interpretada de uma forma, a nossa lei é interpretada de outra forma. Quando a gente fala de compliance no direito de trabalho, nós temos tema, hein? Porque você vai falar de benefícios, você vai falar de bônus, você vai falar de, por exemplo, hierarquia de cargos, né? Você tem um vendedor júnior que passa a ser um vendedor pleno, que passa a ser um vendedor sênior. Quem que está nessa linha para a sucessão de carreira? Na parte do compliance trabalhista, você tem que averiguar muito a questão dos benefícios, horário de trabalho, essa história de home office agora, a gente não sabe como que isso vai ser tratado, né? Ao pé da letra, porque as pessoas estão trabalhando muito mais, né? E usando os seus ambientes, a sua internet. Isso, inclusive, pode ser uma das lives, né? Como é que a gente garante compliance em home office? Como que a gente garante? A Cris me falou uma vez que ela tem uma senha, alguma coisa que ela tem que ir na empresa, ela vai lá, enfia, espeta o computador, pega a senha e volta para poder trabalhar. Né? Eu já tive casos de colegas que assim, o computador não pode sair da empresa. E se o computador sai da empresa e é feito um backup, né, de informações da empresa, por ele ou por um terceiro, por exemplo,
Então, o compliance trabalhista realmente tem que ser tema de um outro painel. Também tive uma situação muito interessante, de novo, como o Cláudio falou, compliance é feito de pessoas. Eu trabalhei numa empresa que eu era uma executiva que tinha um direito de uma diária para poder almoçar, jantar, essas coisas. E normalmente eu não usava, porque eu sempre estava com um parceiro e eles sempre pagavam, porque mulher. Agora acho que mudou um pouco, né? Agora a gente está com mais equidade. Mas aí uma vez a pessoa que recebia os relatórios de viagem e tal, ela falou assim para mim: nossa, que engraçado, você nunca tem diária de almoço, essas coisas? Eu falei: não, é porque geralmente eu estou com parceiros e eles acabam pagando, tal. Eu falei: mas você não pega a nota? Aí eu falei assim: ó, eu não pego a nota porque eu não gastei o dinheiro, tem como pegar a nota, né? Foi outra pessoa que pagou. Eu falei: mas isso é um dinheiro que você está deixando para a empresa. Mas o dinheiro não é meu, eu não usei o dinheiro. Então, olha só, era uma pessoa que trabalhava no RH, que cuidava dos relatórios de despesa. Cultura. A visão total que a pessoa tinha. Então, é um treinamento, é o que a gente comentou, a caneta é da empresa. Às vezes eu saio com a caneta no cabelo, aí eu volto lá para devolver a caneta. Gente, o carregador é da empresa. A pastinha, tudo. As pessoas, como o Cláudio falou, a cultura do brasileiro, né? As pessoas... Ai, meu filho está precisando de sulfite, eu vou lá e pego a sulfite e levo. Gente, não cabe mais isso no mundo que a gente vive, né? E no compliance trabalhista, você tem uma série de processos, uma série de horário, né, gente? Acessos a sistemas, né? Tem gente que trabalha meio período fica no Facebook, né? E aí você tem uma política, se você coloca o firewall para o cara não acessar, ainda ele se acha assediado, né? Então, nós temos um cliente que ele trabalha com obra, então ele tem obra espalhada para o Brasil todo. Então ele tem uma obra lá na Refit, que é a Petrobras lá do Rio de Janeiro. E a gente avaliando os processos de controle do RH, a gente descobriu que eles têm um software de presença alocado dentro dos celulares dos encarregados, para que eles façam a leitura para saber se as pessoas estão chegando no horário ou não. Baseado nisso, e para a gente estar bem alinhadinho, eu pedi que fosse levantado dentro dessa empresa quais eram os desvios de horário. Por que ainda se tem desvio de horário se a pessoa tem que entrar com todo um time? Veja, a empresa desloca uma certa quantidade de pessoas para trabalhar em determinada cidade. Ela disponibiliza carro. Por que as pessoas chegam atrasadas? Aí a gente começou a mapear. Um dos encarregados, que tem o tal do celular lá que faz a leitura para bater o ponto, o cara chega atrasado. Ele é o solteiro que chega atrasado. Então ele mesmo, já que o pessoal estava lá e ele não estava, ele bate o ponto do pessoal. Manualmente, eletronicamente, vamos dizer assim. Então a gente consegue pegar uma série de possibilidades de desvios exatamente quando a gente amplia os controles dos setores dentro da atividade compliance. Então, todo mundo chegou atrasado? Todo dia? Não. Mas toda vez que o camarada sai, as pessoas chegam atrasadas. Peraí, quebrou o carro? Não, não quebrou o carro. Então, o que está acontecendo? Vamos para a obra ver. Aí a gente consegue identificar essas coisas. Essas faltas de comprometimento, falta de ética, falta de compliance, falta de uma série de coisas, entendam como vocês quiserem, né? Dentro da empresa. Né? Eu vou dar minha última palhinha de direito de trabalho e vou já linkar com uma outra questão que quem vai responder não vai ser eu, vai ser a doutora Mônica e a doutora Natália, que estão aqui nessa live.
a última questão de compliance que eu gostaria de falar de direito do trabalho, e também é um tema super borbulhante que está aí, né? São exatamente essas captações de ponto e o monitoramento do empregado online. Então, hoje, os relógios de ponto são no celular. Só que aí você coloca lá a sua senha, o celular já capta a sua geolocalização. Então, você vai no banheiro, ele sabe que você foi no banheiro 3 vezes. Se você desce da portaria do prédio, então, isso aí é uma questão de compliance seríssima, porque nem pode o cara que tem obrigação de carregar os peões bater o ponto de todo mundo, como a empresa não pode monitorar o funcionário dela. Eu estou falando de 8 horas, será que é só isso? Porque quando você instala um programa no celular de uma pessoa com geolocalização, será que eu não vou saber tudo da vida dela, onde que ela foi, com quem ela, a qualquer hora e a qualquer momento? Então, Vanessa, mais um tema que o compliance em direito de trabalho tem que trazer para uma mesa, para um debate, para uma discussão, para a gente entender até que ponto é trabalho, é uma constatação de ponto ou é invasão de privacidade. Eu vejo alguns programas de controle de pontos que se assemelham a uma invasão de privacidade. Você tem a geolocalização da pessoa, se ela se movimenta, você sabe que ela virou para a direita, ela virou para a esquerda, tudo que ela faz é um tema de compliance em direito de trabalho que eu acho que tem que ter bastante discussão. E a próxima questão, que eu falei que a doutora Mônica e a doutora Natália vão responder para a gente, é correlacionar as ferramentas de um programa de compliance com a implementação de uma LGPD. É uma questão que foi colocada aqui. Vamos lá, meninas. Ai. Olha, eu vou ser bem breve no comentário, porque senão a live vai virar de proteção de dados, tá, gente? Mas eu acho que, sem falar de modus operandi, essas coisas, também sem ficar exaustivo nisso, a percepção que eu tenho é a seguinte, né? Quando a gente fala de adequação de uma organização à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, LGPD, a gente está buscando a conformidade dessa organização em relação a essa norma e regulações que ainda virão a existir, né? E eu acho que o ponto de convergência com o compliance, que já é mais estruturado, né? Que a doutora Débora e a Cláudia aqui trouxeram de uma forma muito didática hoje, é a necessidade de documentar essa conformidade da LGPD, né? Então, assim, um roadmap padrão que não é receita de bolo, é só um framework básico, assim, que se recomenda seguir, também não é nada escrito em pedra, começa numa due diligence, que a gente chama de data mapping, data discovery. As nomenclaturas mudam, mas o básico do roadmap é idêntico, né? Então, quando ocorre eu vou tentar explicar o que vocês acabaram de falar, e se eu errar, desculpa. Mas, assim, quando vai implementar um compliance numa organização, né, essas coisas, primeiro tenta conhecer a casa e identificar os pontos, né, que precisam ser ajustados, alinhando a legislação local e a estratégia da empresa, que é a missão, visão, valores que a doutora Débora comentou lá no começo, que é a base para traçar todo o programa de compliance. Na LGPD é parecido nesse sentido, porque o nível de risco que a empresa está disposta a assumir, né, quando escolhe como e quais os tratamentos de dados vão ser realizados, tem a ver com a estratégia e tem que casar com a conformidade que a legislação exige. E daí, mais do que a empresa está adequada, a organização atender todas as exigências de uma lei geral sobre proteção de dados como é a LGPD,
é ela saber evidenciar e demonstrar isso sempre que questionada, seja pelo titular do dado pessoal, no âmbito do exercício dos seus direitos, seja pelas autoridades públicas, que ainda não existem, né? A NPD ainda não está formada, mas ela vai exercer um papel fiscalizatório muito importante, ou seja, em questionamento judicial também, que pode decorrer de um processo individual, de um processo coletivo, porque a LGPD ela tangencia direitos difusos também, né? Então, a gente tem aqui várias realidades, e quem tem conhecimento prévio de compliance tem um pé dentro desse novo mundinho aí da privacidade e da proteção de dados, porque enxerga todo esse processo com uma clareza e com uma estratégia. Então, se vocês que estão estudando essa matéria, né, de proteção de dados, tiverem a oportunidade de estudar também processos de compliance, vocês vão ganhar ferramentas para fazer um bom trabalho, né, e deixar um programa de governança bem feito para o cliente. Chega. Que bom. Eu gosto muito de... Ah, Natália, você apareceu! Agora você vai ter que dar o seu pitaco também. Olha lá, a Natália também é uma PhD em Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite. Tudo bem? Na verdade, eu só queria dizer, assim, ratificar mesmo o que a Mônica falou. Acredito que seja isso mesmo. Na prática, no fim das contas, muito do que a gente faz em programas de adequação à LGPD nada mais é do que, enfim, colocar em prática essas questões de compliance, que a grande importância é fazer essa due diligence prévia. Então, foi muito bem colocado, entender em que pé que a empresa está, né, como que ela está com relação à privacidade, à proteção de dados, coleta de dados, tratamento de dados. Enfim, a gente precisa realmente fazer tudo isso, e o principal ponto é justamente a documentação, né? Fazer um processo bem feito e documentar isso para que mostre a conformidade, né? Para que amanhã ou depois tenha como mostrar. E eu sempre falo isso para os meus clientes, e eu acho isso muito importante, que é fazer uma atualização, né? Fazer sempre a atualização deste documento, né? Esse documento não é algo que vai ficar ali para sempre feito, enfim, sem que a gente modifique isso conforme o processo vai evoluindo, conforme vem uma regulamentação setorial, ou enfim, até uma atualização da própria legislação, ou uma mudança interna da empresa com relação aos seus processos. Isso vai precisar ser documentado e mostrado enfim, nos relatórios que forem feitos. Olha, uma coisa interessante, e aí eu vou chamar já para o fechamento, essa abordagem que eu vou fazer, e dar a palavra para o Cláudio também fazer esse encerramento, que em um dos treinamentos que eu fui, de fintechs, né, de bancos e tal, eles tinham um programa de compliance para tratamento dos dados do correntista, e aí eles tinham uma deficiência, um problema quando a pessoa encerrava a conta. Porque quando a pessoa encerra a conta, você não pode simplesmente ir lá deletar os dados da pessoa. Pelo Banco Central, você tem que manter o ativo ali a qualquer momento para você prestar contas, pelo menos por 5 anos, os dados das pessoas. Então, eles tinham esse conflito de compliance, né? Porque o compliance dizia o seguinte, ó, fez a captação, abriu a conta, é nosso cliente, relacionamento ok, o gerente tem acesso, acabou o relacionamento. A partir daí, como é que a gente faz? Eles não tinham a continuidade, né? E aí a gente estava nesse curso fazendo alguns debates e painéis para desenvolver como tratar o cliente não cliente. Você falou da due diligence do cliente, né? Nesse caso dos bancos, quando o relacionamento acaba, é a due diligence do não cliente. Ele não é mais nada seu. E você tem que manter o cara ali guardado. Então, é um negócio muito louco. Gente, é um mundo de informações, né?
Eu quero chamar vocês para no dia 13 participarem da live da Natália e da Mônica, que vai ser direcionada para o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Se inscrevam, vai ser um evento muito bacana. Eu vou me despedindo de vocês e passando a palavra para o Cláudio, agradecendo a todos que participaram, que contribuíram. A Cris escreveu aqui, que encontro bacana, eu concordo com você, leve, né? Porque quando a gente fala de compliance, de Lei Geral de Proteção de dados orgânicos, começa todo mundo a ter dor de barriga, né? Do diligence, mas não são práticas e termos que a gente tem usado hoje para esse novo mundo que nós estamos vivendo, né? De dados, de internet, de controle. Olha o Anderson aí, gente! Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Cláudio, como você está? Tudo certo, Cláudio, com você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Então tá bom, tudo certinho. Pessoal, excelente palestra, viu, pessoal? Obrigada, Anderson. Exposição, vocês estão de parabéns, viu? Como sempre aí. Obrigada, viu, Anderson? Obrigado. Dia 13 nós estamos aí de novo. Estamos juntos, eu estarei sempre junto. Essa matéria, ela me interessa muito. E a gente tem bastante para crescer, bastante coisa para avançar, viu? Exatamente. Obrigada. Obrigado a vocês. Cláudio? Bom, eu quero agradecer a todos que se inscreveram e não puderam participar e todos que participaram. Para mim é uma super honra estar fazendo parte dessa comissão. Volto a dizer, minha área não é a área jurídica, né, mas fui muito bem recebido nessa comissão, estou muito feliz por isso e a gente contribui com o que pode. Né? Muito obrigado para todos. Se ainda existirem dúvidas e perguntas, podem mandar através dos e-mails que a gente vai estar sempre Eu vou deixar o meu respondendo. e-mail aqui para vocês, pessoal. Isso, a Débora vai passar os e-mails, o e-mail da comissão, e a gente sempre vai responder à medida do possível. Tá bom? Esperamos aí vocês no próximo painel. Muito obrigado, viu, gente? Pessoal, boa noite. Estou colocando o e-mail aqui. Se precisarem, estamos à disposição. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado. Obrigado a todos. Para a comissão até dia 11, né? Parabéns, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada a todos, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.